1905, J.D. Rockefeller criou a General Education Board, a Comissão Geral Educativa. Interessante você notar que empresários, grandes homens de negócio estavam se envolvendo de forma tão direta na educação. E através dessa comissão educativa, ele doou grandes quantidades de dinheiro para a promoção da educação. Em pouco tempo, essa comissão específica e outras que existiam, passaram a controlar a educação dos professores, o treinamento dos professores. Também passaram a controlar o conteúdo dos livros escolares, principalmente dos livros de história. Essa parte da história que revelava, em grande parte, as intenções que estavam por trás, foi suprimida dos livros escolares. E os livros escolares de história, especificamente, foram padronizados para revelar apenas um lado mais capitalista, um lado que eles gostariam que as pessoas estivessem aprendendo. Outra coisa que foi mudado foi o currículo. Um currículo direcionado para preparar os alunos para serem os empregados das futuras empresas. Algumas frases importantes e bem conhecidas que foram ditas por esses homens nessa época. Escolas existem para servir às necessidades corporativas. Essa Comissão Geral Educativa depois recebeu o nome de Rockefeller Education Board. E uma das frases que estava à frente em todas as suas reuniões, em todas as suas palestras, em todas as suas publicações era a seguinte: em nossos sonhos, as pessoas se rendem com perfeita docilidade às nossas mãos modeladoras. Essa parte, até certo ponto negra da história, pode nos assustar hoje em dia. Mas a verdade é que em poucas décadas tudo isso passou a ser a norma. Esse passou a ser o sonho americano de educação para a maioria das famílias nos Estados Unidos. E poucas pessoas questionavam ou até mesmo achavam que tinha algo de errado. E foi por isso que Deus precisou intervir. Ao mesmo tempo que todo esse movimento educacional estava acontecendo nos Estados Unidos, Deus começou a chamar pessoas simples, homens humildes, para resgatarem os princípios da verdadeira educação. Quando nós analisamos os homens e as pessoas que fizeram parte do movimento do Advento, ali no Grande Desapontamento, nós vimos que eram pessoas simples. Pessoas bem simples. Guilherme Miller, por exemplo, não tinha ensino superior. E é-nos dito a respeito dele que, conquanto não tivesse as vantagens de uma educação superior, seu amor ao estudo e ao hábito de pensar cuidadosamente, bem como a aguda perspicácia, tornaram-no um homem de perfeito discernimento e largueza de vistas. Isso está no Grande Conflito, página 317. Em sua juventude, Guilherme Miller foi influenciado por deístas. Ele era religioso, mas ele se afastou um pouco da fé, por influência desses amigos dele. Mas aos 34 anos, ele sentiu, o Espírito Santo tocou seu coração e ele sentiu um profundo arrependimento e uma necessidade, ele sentiu na verdade um desespero, uma necessidade de Deus em sua vida. E Guilherme começou a estudar a Bíblia profundamente. Mas o estudo que ele fazia da Bíblia era realmente um estudo profundo, que poucas pessoas realizaram. Guilherme gostava muito da cronologia, gostava muito dos números. No livro Grande Conflito, página 323, traz algumas dicas de como era esse estudo que ele fazia. Ele, por exemplo, começou um estudo a respeito do dilúvio, os 120 anos do dilúvio, e depois os 7 dias que deviam preceder o dilúvio, os 40 dias de chuva. E ele continuou esse estudo indo para Abraão, os 400 anos de permanência temporária da semente de Abraão, os 3 anos do sonho do copeiro mor e do padeiro mor, os 7 anos de Faraó, todas essas histórias no livro de Gênesis. Depois, a passagem do povo de Israel pelo deserto, os 3 anos e meio de fome do povo de Israel ainda, o cativeiro dos 70 anos, os 7 tempos de Nabucodonosor, as 7 semanas, 62 semanas e a semana, perfazendo 70 semanas determinadas aos judeus. Todos esses números atraíam muito a atenção e o estudo de Guilherme Miller. E foi por causa desse estudo profundo da Bíblia que Guilherme Miller chegou à conclusão de que em 1844, no dia 22 de outubro, Jesus iria voltar à Terra. Apesar dele estar errado quanto ao acontecimento que deveria ocorrer, ele estava certo em relação à data.